Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez estaremos conferindo mais um vídeo nosso que narrativando Alabasta, o primeiro grande arco, análise narrativa de One Piece parte 4. Lembrando, nosso querido narrador do canal Narrativando, ele faz a análise da escrita do nosso querido Oda Sensei. Ele não faz a análise tipo do anime ou da história, se faz sentido, se não faz sentido. Ele faz a história tipo da escrita realmente que ele está utilizando e tal. Porque conforme ele mesmo explicou no primeiro vídeo dele, ele trabalha com isso, então ele faz a análise tipo, realmente da escritura do Oda. Eu acho particularmente bem interessante esse tipo de vídeo, porque mostra uma camada bem diferente do que a gente está acostumado, do que a gente vê com os nossos próprios olhos de espectador. Ele tem um olhar diferente e eu acho bem interessante a gente acompanhar esse tipo de conteúdo, por isso que eu vou continuar trazendo, mesmo que não dê tantas views no canal, eu particularmente acho bem da hora esse tipo de conteúdo. Então bora conferir o arco de Alabasta agora. No dia que eu estou gravando esse vídeo, acabei de terminar Sabaody, e a gente tá naquela ilha lá que só tem mulher e a mulher tem as cobrinhas. Eu esqueci ainda o nome da ilha, mas é lá que eu tô. Então, bora conferir com o nosso querido Narrativando Preparado. Lembrando que você que já é inscrito nesse lindo canal, por favor, deixa o like no vídeo e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que gosta muito de One Piece. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Temos vídeo aqui todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Eu tenho certeza que qualquer um deles você vai gostar, então se inscreve, ativa as notificações, porque quando tiver um vídeo interessante que você curta, você clica lá e assiste, beleza? Então, go! Prepara, senhoritas e senhoritos! Então bora conferir Alabasta, o primeiro grande arco, análise narrativa de One Piece parte 4, do nosso querido Narrativando. Cadê minha água? Achei. Depois de vários mini arcos preparando um grande momento, finalmente chegamos em Alabasta. Provavelmente, esse é o ponto mais relevante na carreira dos Chapéus de Palha até o momento. Sim. Mas e aí? Será que esse arco vai suprir as expectativas criadas? Arcos grandes são difíceis de se administrar, ainda mais em uma publicação semanal. Como será que o Oda fez para escrever tudo isso? Eu sou o narrador e nessa história bora, narrador, vou falar sobre Alabasta, o primeiro grande arco de One Piece. Bora! Esse vídeo vai falar sobre o mangá, do capítulo 155 até o 217. Beleza. E vai tratar da escrita da história, e não necessariamente da história em si. Lembrando que eu também nunca consumi One Piece antes, então sem spoiler nos comentários. Bora! Logo no início do arco, somos apresentados ao Crocodile. Vou chamar aqui de Crocodile, que é como a galera chama ele normalmente. E a apresentação dele é muito boa. Nós vemos ele sendo ativo, tendo uma prévia dos seus poderes e da sua capacidade. Isso tudo já prepara a gente para o futuro, criando uma antecipação do que pode acontecer. E, curiosamente, também é dado destaque a outro inimigo, o Mr. Two, ou o Bon Clay. Nós já sabemos que ele é um vilão, mas os personagens não. E eles acabam ele é muito bom! E até virando amigos. Isso gera uma tensão no leitor. Pensamentos do tipo, putz, vai dar reme isso aí. Essa situação é basicamente um tipo de técnica narrativa chamada de bomba de Hitchcock, onde o autor cria tensão dando informação vital para o leitor, mas não para os personagens. Que da hora. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de análise parte 4 de Bleach. Tudo isso é muito legal, porque já começa a deixar a trama mais densa antes mesmo de chegar em Alabasta. E chegando lá, temos mais surpresas ainda. Temos a apresentação do Ace, que é retratado como um elemento misterioso, e então ganha tempo suficiente em Alabasta com uma apresentação de impacto. Assim, descobrimos o que precisamos saber sobre ele e suas interações, sua relação com o Smoker, Barba Branca e coisas do tipo. Tudo isso aumenta a moral do personagem. A apresentação dele não ocorre com ele falando sobre si mesmo. Tudo vai acontecendo naturalmente e dando as informações que a gente precisa. É aquilo que eu já falei nos outros vídeos sobre o nível de exposição direta e indireta que a gente tem. E durante esse processo de apresentação, temos uma sequência muito legal de quase se encontra com Luffy e não se encontra com Luffy, que cria uma dinâmica legal dos acontecimentos, sempre fazendo com que a curva de tensão dos capítulos permaneça oscilando para nos deixar interessados.
Esse momento de interação entre os dois apresenta um pouco mais da personalidade de ambos, além de apresentar novos pontos de interesse na história. Como eu falei nos vídeos anteriores, precisamos de objetivos de curto, médio e longo prazo. E isso são coisas que vão sendo alteradas de tempos em tempos. Antes, o objetivo de médio prazo era salvar Alabasta, mas agora ele se transformou em curto prazo. Então o Ace entrega um papel pro Luffy, que é um possível objetivo de médio ou longo prazo. Sim. Um gancho narrativo O Vivid Cards. até que ele vai embora com uma ótima despedida. Vemos a magnitude de seus poderes, e isso indiretamente estabelece o poder do Barba Negra e também da galera do Barba Branca. Se você olhar com atenção nesses momentos, vai ver como diversas técnicas de empatia foram usadas. O Ace é um cara alegre, gente boa, se preocupa com o irmão e é extremamente poderoso. Tudo isso faz a gente ter mais interesse no personagem. Na descrição eu vou deixar um vídeo falando mais sobre isso. Agora, falando sobre uma coisa interessante na arte de contar histórias. O quanto aproveitamos uma história varia do quanto a gente tem empatia com o personagem, ou seja, o quanto conseguimos nos botar no lugar dele. Por isso, autores usam diversas técnicas para atingir esse objetivo. Então, se não temos uma relação com o personagem, por mais que ele tenha um objetivo enorme como salvar o reino, não vamos ver aquilo de maneira tão emocionante. E é mais ou menos isso que acontece com a Vivi até esse ponto. Por ser uma personagem que ficou meio apagada até chegarmos aqui, não temos tanta conexão com ela. Então, quando a galera chega em Yuba e encontram o velhinho que cava, temos um flashback dela. Sim. Esse momento serve para várias coisas. Primeiramente, ele é feito para nos importarmos com a Vivi e, por consequência, com a sua vontade de proteger o reino. Mas também estabelece o rei como uma pessoa boa e de bom coração. E não para por aí. Também somos apresentados ao Koza, amigo de infância da Vivi. Garotinho. Vemos a relação de amizade deles. Isso é algo muito importante, porque logo depois vemos quem é o líder do exército rebelde. É ele. E pam! É o Koza. Olhando em retrospecto, pode até parecer óbvio, mas, sinceramente, acho que é uma ótima escolha. Além de dar utilidade a um personagem que foi apresentado, damos uma carga emocional ao objetivo da Vivi e ao conflito que vai rolar. Antes, estava tudo muito frio. Temos que salvar o reino meio que porque sim. A Vivi quer, então eles também querem. Agora, temos um objetivo palpável que afeta diretamente o emocional da Vivi e é muito mais empático para o leitor. Tudo fica muito mais pessoal. Pescoção. A existência do Koza incrementa a Vivi como personagem e propõe algo mais íntimo para ser tratado nessa guerra. Ou seja, esse conflito político e militar é a representação externa da angústia interna da personagem, que é a relação dela com o amigo. Isso acaba que não é tão trabalhado assim, mas de qualquer maneira, para o leitor, serve a esse propósito. Objetivos grandiosos tendem a ficar distantes de nós. E ter um ponto mais íntimo como esse torna a história mais interessante. Avançando um pouco no tempo, chegamos na parte que o Crocodile prende os protagonistas na gaiola e fala pra Vivi decidir se quer salvar o reino ou os amigos. Esse tema de aposta é até bacaninha, porque eles estão numa casa de apostas. Mas, infelizmente, não passa disso. Acaba sendo só um ato para justificar a existência da história. Sabe quando o vilão tem tudo para vencer, mas decide não fazer isso porque senão a história acabava ali? Sim. É aquele negócio. Isso é verdade. As atitudes dos personagens são feitas para que exista uma história. Sim. Mas com vilões, é normal que acabe sendo algo estranho, já que autores precisam dar tempo de tela para o antagonista ser reconhecido e temido, mas também não podem matar os protagonistas ali. Pelo menos senão acaba a história, onde você não sabe o que vai rolar. E vira aquilo que o Brandon Sanderson diz: para impressionar o leitor, pense na quinta solução de um problema. Não escreva a primeira coisa que vem na sua cabeça. O leitor precisa se impressionar com aquilo que está na frente dele e que era possível, mas que ele não percebeu. Dito isso, tivemos vários momentos legais aqui. O primeiro foi a aparição do Sanji e do Chopper, fazendo uma referência à primeira interação dele com o Crocodile. Depois tivemos o Crocodilo tentando morder as barras da gaiola e não conseguindo quebrá-las.
Aí a chave que o crocodilo comeu era falsa, mas pra finalizar, temos a reviravolta do homem cera vivo, que apanha até fazer uma chave de cera. Quantas opções foram usadas para salvar os chapéus de palha? E além de tudo, elas vão falhando em diferentes momentos, para então termos uma liberação suada. Mr. Prince, que da hora. O Crocodile decide ir atrás do Mr. Prince, porque ele derrotou seus soldados. Mas isso não faz o mínimo de sentido pro personagem. O Crocodile, até esse momento, já matou membros da própria organização por puro capricho, inclusive oficiais. Então a vida de 1 bilhão ou de 1 million significa menos ainda. Mas, por algum motivo, ele diz que não vai ser humilhado assim. Quebra o seu próprio planejamento e vai atrás do culpado. Até Nico Robin pergunta por que ele tá indo. Além de não fazer sentido pela parte emocional, também não faz sentido porque não deixa de fugir. Lógica, visto que ele é um cara bem meticuloso. Tudo isso tem ainda um maior destaque negativo quando descobrimos que ele vai explodir a capital de Alabasta e matar a maioria dos seus subordinados no processo. Pra quê? Inclusive, falam na cara dele que ele é um monstro insensível e coisa do tipo, e ele só sorri. Então aqui eu consigo sentir a mão do Oda precisando criar um momento artificial para dar tempo para os protagonistas escaparem. Entendi. Mas isso acontece às vezes. É muito difícil evitar momentos assim. Só que, infelizmente, não deixa de ser um problema. Faz muito sentido, né? A imersão daquele momento. Continuando a história, a primeira luta com o Crocodile é bacaninha. Ela serve como uma preparação narrativa para a real luta que vai acontecer depois. E temos algumas pistas para poder afirmar isso. Primeiro, que é uma luta fora do clímax. Então, obviamente, ela não vai ser a luta final. O Luffy também não lutou com o Crocodile ainda. Ele não teve a oportunidade de entender como seus poderes funcionam. E isso é importante para criar uma luta interessante para o leitor. E tem mais outras coisas, mas esse vídeo já vai ficar grande demais. Um dia eu falo mais sobre lutas especificamente. O Shichibukai também bota uma ampulheta, que serve, em teoria, para adicionar uma camada extra de tensão, mas pelo menos para mim não fez diferença nenhuma. Mas fazer uma tempestade de areia que ia colidir com Yuba, onde o pai do Koza tá, aí sim eu achei que foi uma ótima sacada, porque aquilo importa pro Luffy e também importa pra gente até certo ponto. E aqui temos uma reviravolta legal. A Nico Robin salva o Luffy. O autor já tinha preparado uma ambiguidade sobre a lealdade dela com a Baroque Works. E como já tivemos um gostinho disso antes, essa cena se torna ótima. Foda. E mostra que o Igaran tá vivo. Apesar de fazer sentido com a provável traição dela, eu queria que aquela cena tivesse peso pra Vivi. Mas no final desse arco, eu entendi o motivo por qual ela não matou ele, narrativamente falando. Afinal, ela entra pro grupo. Mas tô me adiantando. Voltando pra história, é incrível como o Oda deixa um monte de ponta solta, mas começa a amarrar quase todas elas, se não todas. O pato, as focas Kung Fu, o cabelo. Além de usar isso para construir um pouco do mundo, esses animais acabam tendo uma importância real na trama, servindo de passaporte para os protagonistas chegarem onde eles precisam, trazendo muito bom humor no processo. E isso é algo que realmente é incrível. O Oda prepara muitas coisas. Tanta coisa que você acaba esquecendo de algumas. E aí elas voltam e pá, te surpreendem. Agora, vamos para as lutas principais do arco. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Deixa o like. Toda semana eu posto análises de animes, mangás e jogos. Tudo isso dá muito trabalho. E eu tô tentando fazer o YouTube virar o meu ganha-pão. Por isso, sempre tento trazer o melhor conteúdo possível para vocês, com uma visão mais técnica da coisa. Então, toda ajuda é bem-vinda e seu compartilhamento é muito importante. A maneira pela qual o grupo principal chega em Alabasta... Cuidado com a Vivi Testudo, hein? E a preparação de quem luta com quem ficou bem bacana. Mas nesse ponto da história, meu interesse não estava tão alto. O início eu achei bem legal, ainda mais por envolver o Ace e o Smoker. Mas conforme a história foi se aprofundando em Alabasta e ficando mais grandiosa,
eu achei que o ritmo foi ficando um pouco arrastado em alguns Não, eu gostei, eu Muitas gostei. cenas pareciam estar lá para encher linguiça. E o fato dos oficiais da Baroque Works não terem gerado emoção nenhuma em mim complicou mais ainda a situação. Não senti nenhum carisma de vilão neles, nem algum tipo de empatia para me interessar em ver o que aconteceria, ou até aquela raiva de vilão que você quer ver tomar porrada. Sei lá, pra mim eles foram personagens em geral bem desinteressantes, menos o Bon Clay. Clay é um Okama de verdade. E sinceramente, pra mim, foi o personagem mais cativante desse arco. Então, continuando a falar Muito sobre a bom, Bon preparação Clay. das lutas, temos a cena da Vivi tentando impedir o conflito de acontecer. Nesse momento, temos os famosos ciclos de tentativa e falha. Se liguem quantos degraus na escadinha de tensão a gente tem. Eles conseguem despistar os inimigos, a Vivi vai fazer o discurso, mas aí o infiltrado da Baroque Works atira com um canhão e impede ela de falar, passam por ela, ela quase consegue a atenção do Koza, ela é quase pisoteada pelos camelos, mas o pato dela protege e se machuca. Aí Usopp aparece, mas na verdade é o Bon Clay transformado e ela e o pato fogem para então chegarem na cidade pior. e o pato tomar um tiro, ela fugir sozinha e então ser salva pelo Sanji. Viu como a situação vai gradativamente ficando mais terrível para os protagonistas? É isso que faz você se engajar na leitura. Ninguém quer ler sobre alguém que fica no quarto o dia inteiro sem ter problemas, Pior. ou que vive em uma vila pacífica e perfeita. Você, leitor, gosta de ver seus personagens sofrerem, seja fisicamente, psicologicamente ou emocionalmente. E então, ver eles superarem esse sofrimento. Essa é boa parte da nossa motivação de leitura. Interessante, né? Agora falando sobre as lutas em si, começando com a do Usopp e do Chopper. O início dela é bem arrastado. Arrastada, concordo. Mas eu concordo. a comédia do Usopp salva. Ele realmente tá virando um personagem que eu tô gostando muito. Só que pra mim, tudo isso muda em um momento específico, quando o Usopp é fortemente golpeado. São cenas fortes, tanto na parte emocional quanto na parte visual. E o Oda não poupa esforços pra mostrar o quanto o Usopp tá sofrendo ali. E ver o Usopp e o Chopper se superando nessa luta, com aquele trabalho em equipe no final, Muito louco, foi mano. bem bacana. Ainda mais com a velha tomando aquela tacada. Pena que não mostra os ossos dela quebrando igual o Oda fez com o Usopp. Vamos pra luta da Nami. E essa foi a pior pra mim. Tudo foi incrivelmente arrastado. E a inimiga dela nem parecia que realmente queria matar a Nami. A única coisa que É verdade. eu aproveitei dessa luta foram as piadas com a arma que o Usopp fez. Mas fora isso, pra mim, ela demorou muito mais do que deveria. Não tinha nenhum senso de perigo real. Ah, ela também serviu pra preparar a capacidade de luta da Nami pro futuro, aprendendo a usar o bastão. Mas tudo foi tão arrastado que pra mim era melhor nem ter esse processo. Já a luta do Sanji foi bacana. A implementação da gadice dele no combate foi engraçado. E a estratégia que ele e o inimigo dele acharam pra enfrentar um ao outro foi interessante. No geral, foi um combate bacana, com uma pitada boa de comédia e muita ação. Por fim, temos o combate do Zoro. Eita! Também foi bem bacana. Tivemos várias cenas visualmente legais e também uma construção para o futuro, mostrando o Zoro aprendendo a técnica para cortar metal. Eu só achei que foi meio acelerado nesse ponto. Tudo bem que foi um estado entre vida e morte, onde a concentração dele ficou no máximo, teve flashback e tudo mais. Só que pra mim, poderia ter sido bem mais épico. De qualquer modo, não foi ruim. Curiosamente, no final, a luta que eu mais gostei foi a do Usopp e do Chopper, tanto pelas técnicas inusitadas dos dois, quanto pelo peso da luta. O final foi Uma da das hora, né? maneiras mais fáceis de criar empatia é colocar o personagem em dor, tanto física quanto emocional. E isso sempre acontece com o Usopp. E diferente de quando acontece com o Zoro ou com o Sanji, nós sentimos a dor dele. Sim. Porque ele é a representação de uma pessoa normal no meio de vários guerreiros, o que deixa tudo muito mais impactante. Depois das lutas, voltamos a ter aquela montanha-russa de tensão, tentativa e falha. Agora o Koza sabe de tudo e vai fazer os rebeldes se renderem. Mas então, o infiltrado da Baroque Works Nossa, que merda, velho. atira nele, e outro infiltrado nos rebeldes atira de volta, e começa a confusão.
Achei bem inocente da parte dos personagens não terem previsto algo assim. Sim. Tudo bem que a Vivi, de fato, é inocente, mas o Chacal e o Rei deveriam ser mais espertos. Isso é tipo básico de política e guerra. Mas enfim, é aquele negócio. Às vezes a consistência é deixada de lado para levar a história para um ponto específico. Finalmente, depois de toda essa escada de tensão, depois de todos os acontecimentos, Luffy versus o clímax do arco começa. Luffy versus Crocodile. E eu gostei muito dessa luta por diversos motivos. A coreografia dela foi legal, tivemos poderes e táticas novas, tanto do inimigo quanto do protagonista, e tivemos o Miso Luffy. Essa parte eu realmente dei risada. E o melhor é que isso ainda é usado para salvar ele de ser morto pelo Croc. Falando em água, a luta também pega um detalhe colocado no primeiro combate deles, para apresentar a fraqueza do Crocodile: água, o que conecta com o tema de roubar a chuva. Bem legal. Essa luta também foi bem brutal pro Luffy, algo que eu tava sentindo falta. Por isso eu gostei em especial. Ele ficou bem machucado, né? De tão machucado que tava. Até que a parte final de Luffy versus Crocodile começa. Por sinal, com um cenário muito legal. Da hora. Um templo desabando. Ruínas, Isso abre né? possibilidades para termos novas mecânicas durante a luta. Mas infelizmente não foi muito o caso. O sangue também é interessante. Além de mecanicamente funcionar como água e permitir uma luta de igual para igual, simbolicamente representa o sacrifício e o sofrimento que o Luffy tá passando junto da Vivi e por ela. Só teve uma coisa que me deixou bem incomodado nessa luta. Antes, o próprio Crocodile fala pro Luffy que se você usar seus poderes de forma inteligente, você se torna mais forte. Mas nesse momento, ele não faz nada de inteligente. Ele foca completamente no combate físico, que ele é obviamente mais fraco que o Luffy. Sim, não faz sentido, velho. Um golpe de extensão para atacar à distância. Ele faz isso para sequestrar a Vivi no caranguejo. Ah, ele tava molhado de sangue. É só ele sugar o sangue, igual ele sugou a bola de água que o Luffy jogou nele. Cadê ele fazendo o chão virar areia, igual ele fez no castelo? Isso suga até as pessoas que estão no chão, como foi mostrado no chinelo do Luffy se desfazendo. Ah, o templo ia cair. Ele mesmo falou que quer que o templo caia, para ele poder virar areia e sair dali, enquanto todos os outros iriam morrer. Cadê ele sugando a água do corpo do oponente, ou usando o rei como refém? Fora o veneno mortal que o corpo do Luffy ignora completamente. Né? Achei que tinha sido a Nico Robin que aplicou o antídoto antes, mas depois o rei fala que já neutralizou o veneno e nenhuma explicação é dada. Neutralizou como? Esse tipo de coisa não é trivial de se fazer, ainda mais sem saber a composição do veneno do Crocodile. Enfim, por mais que tenha sido uma luta visualmente legal, eu achei que ela foi muito ineficiente. Eu concordo. No combate em si. Eu concordo. Meio que perde o brilho se você olha com olhos um pouco mais atentos. Enquanto tudo isso acontecia, temos a outra parte da história, onde o grupo precisa chegar na Torre do Relógio, e um esquema de clímax parecido com esse também acontece. E quando eu vi o Pel morrendo, eu pensei em duas coisas. Morreu. Finalmente uma morte de alguém que teve mais presença na história, e putz, nem deram desenvolvimento pro personagem direito. Então, não senti nada pela morte dele. O Oda até dá uns mini flashbacks. Mas ele nem morreu, né? Não é o suficiente. Alabasta teve tanta coisa meio arrastada que dava para ter sido encurtada para desenvolver pontos importantes para a criação de uma carga emocional para o leitor. Por exemplo, a treta do Mr. One e Mr. Two. Achei que, além de mostrar um pouco a escala de poder entre os membros, ela serviria para preparar uma possível traição. Mas acaba do nada, né? Tivemos aquela interação inicial entre ele e os Chapéus de Palha. Ela acaba não servindo para muita coisa. Também temos a enrolação com a luta da Nami, por exemplo. É isso que eu quero dizer com enxugar a história e aproveitar mais a cena do sacrifício. Claro que esses problemas são pequenos. Tudo que tem acontecido em One Piece tem sido bom, mas nada é perfeito, e até os mestres erram. Voltando pro Pel, no fim do arco a gente vê um médico tratando de um cara que tem um turbante igual dele. Sério, Oda, cadê as suas bolas pra matar personagem?
E eu acho que você sabe disso, Oda. Eu tô falando diretamente com você agora, rapá. Você não mata nenhum personagem importante. Tu sabe que sua história perde tensão por isso. Tu sabe! Tu sabe que ela deixa de ser o Tu sabe! que ela poderia pela ausência de sacrifícios ou mortes. Personagens ficarem machucados não tem significado. Eu concordo plenamente, mano. Passa um dia e tá todo mundo 100% de novo. Então é melhor que quando alguém morrer, você compense todas essas mortes fajutas que fez até agora. Porque, pô, história de piratinha que ninguém sofre de verdade? Cadê aquele Oda que matou um cara com um tiro na cabeça, queima-roupa? No primeiro episódio. Tô esperando uma tragédia de verdade, hein? Depois de todo esse clímax, a história finalmente acalma um pouco, e vemos todos os personagens descansando e se divertindo. Sinceramente, eu gostei mais dessa parte do que o resto de Alabasta inteiro. Gosto muito da interação dos personagens nesses momentos. É muito bem feita, Fora mano. que o Smoker é muito brabo. Mandar o governo mundial e a merda foi bem legal. Vemos que ele é um cara sério, que Ele preza é foda. pela verdade, Ele é foda. enquanto o governo preza pela manutenção do poder e da aparência. Isso começa a nos colocar nesse emaranhado político. Quero logo ver mais sobre isso. E assim, os chapéus de palha partem, com uma ajudinha do Bon Clay em umas cenas bem legais. Realmente um verdadeiro Okama. Respect. Brabo. Mais pra frente nessa partida, temos a despedida deles com a Vivi. Olha, ela não foi uma personagem que conectou comigo. Me senti muito distante dela, e também achei que o Oda só fez o básico pra gente não se sentir completamente apático com ela. Mas essa despedida Foi foda. foi muito bonita. Me pegou ali no limite da emoção. Será que o dia que eu vou chorar com One Piece está se aproximando? Bem, nesse arco, O meu já chegou, já. vamos ver facilmente a estrutura do Kishotenketsu acontecendo, tanto no macro quanto no micro. A própria ida ou não da Vivi é uma boa manipulação de expectativa na história. Mas o que realmente rouba a cena é Nico Robin no navio dele. Foda. Uma personagem que não teve aquele desenvolvimento emocional igual os outros tiveram pra ser um dos chapéus de palha. Sim, só que é feita Será que depois. ela realmente vai se tornar parte do bando deles? Se sim, eu duvido que o Oda deixaria de fazer um arco impactante pra ela. Da hora. Só me resta continuar lendo. E aí, o que você acha do arco de Alabasta? Nesse Top. arco, eu senti que a comédia estava muito mais no ponto, mas por ele ter sido arrastado em alguns momentos, acabei não sentindo aquele ar épico que deveria ter. Mas foi bom. Teve muita coisa, mas achei também que tiveram problemas notórios. Esse foi o primeiro grande arco de One Piece. Tô curioso para saber como o Oda vai administrar os próximos. Se você quer continuar navegando comigo Claro que quero. essas análises técnicas de alguém que nunca leu One Piece antes, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Eu vou estar trazendo As águas do toda YouTube essa são saga, tá? complicadas, e todo apoio é bem-vindo. Também dá uma olhada no meu canal secundário. Lá eu posto mais Sim, senhor. conteúdo informal falando sobre diversas coisas. E se você por acaso quiser comprar um mangá, ou qualquer outra coisa na verdade, considere usar meu link afiliado e me dar um apoio. Essa é uma maneira bem legal de você conseguir algo físico e me ajudar ao mesmo tempo. Fechado. E esse vídeo só foi possível graças a... Bom, vamos lá. Tem várias coisas que eu concordo aí com o nosso querido narrador desse vídeo de Alabasta. Eu concordo com ele também que é um arco arrastado em alguns aspectos. Por exemplo, eu no início, quando eu tava assistindo, desde que eles chegam nesse país onde fica Alabasta, que tem toda a parte de deserto e tal, até eles chegarem em Alabasta é meio arrastado. Eles vão passando por várias cidades e vão caminhando no deserto com camelo, aí encontram uns piratas lá no deserto, tipo, é meio arrastado até chegar em Alabasta. Aí eles chegam, acontece um monte de coisa. O primeiro embate entre o Luffy e o Crocodile eu acho interessante, porque é o primeiro impacto que a gente tem com um pirata de verdade mesmo. Porque quando o Crocodile, ele, mano, enfinca aquela negoção lá no Luffy, ele pega e fala assim: com quem você pensa que está falando? Tipo, mano, foda! Tipo assim, aqui é o mundo real, aqui o bagulho é mais embaixo. Eu sou um pirata de verdade, não é esses caras que você tá acostumado a encontrar aí na esquina, não. Achei bem da hora. Mas eu confesso que depois, a luta posterior, a última luta do Luffy e do Crocodile me decepcionou um pouco também. Porque, meu, o Crocodile, ele era
muito poderoso, muito poderoso. E se ele realmente pudesse, se ele usasse tudo que ele podia usar contra o Luffy, me desculpa, velho, mas o Luffy nunca teria vencido o Crocodile, velho. Tanto que a gente vê hoje, e algumas vezes que o Crocodile apareceu, a gente vê o quanto ele é poderoso. Então, assim, o roteiro ajudou muito o Luffy a vencer essa batalha. Pelo menos na minha opinião e na opinião do narrador, do narrativando também. Tinha várias técnicas que o Crocodile poderia utilizar para poder vencer o Luffy, e ele não utilizou. E isso dá uma, né? Dá uma pegada, pelo menos na minha opinião, dá uma sentida. E pra finalizar, algo que ele comentou sobre as mortes de personagens em One Piece. Isso é algo bem delicado, porque realmente parece que o Oda, ele não tem... Não vou dizer que ele não tem culhões pra matar personagens, mas vocês sabem, que vocês conhecem muito mais One Piece do que eu, que realmente são poucos os personagens que morrem. Se você for ver, sei lá, morreu o Barba Branca e o Ace. Porra, sei lá, em um mangá que tem 1000 episódios? Tipo, em um anime que tem 1000 episódios? E aí? Pô, eu acho, na minha opinião, que falta mais esse impacto de personagens morrendo. Eu sei, gente, eu sei que teve outros personagens que já faleceram, como o Crocodile, como a mãe do Soap, sei lá, a mãe lá da Nami, outros personagens que já morreram, eu sei. Mas eu acho que falta um impacto maior de realmente ter esse peso na trama, de ter personagens morrendo, tá ligado? De ter gente se fudendo, quebrando o braço, quebrando a perna, sei lá, não podendo mais andar, algo do tipo. Eu acho que, na minha opinião, falta um pouco mais desse peso. Eu acho que pode ser que o Oda não vá mais muito, ele não vá por esse lado, porque desde 98, que foi quando ele começou a criar essa história, era uma história mais juvenil. Então pode ser que ele pensasse diferente naquela época, e hoje fica um pouco difícil ele implementar as causas mais extremas dos acontecimentos que ele coloca na obra dele, porque pode ser que lá no início ele tenha feito um planejamento e hoje fique mais difícil ele matar personagens, ele acabar deixando desabilitado certo personagem. Então eu entendo, mas eu acho que, na minha opinião, se tivesse mais mortes ou até fatos realmente contundentes com personagens que deveriam estar inválidos, vamos dizer assim, eu acho que daria um peso maior para a história. Porque a gente ter todos os inimigos que o Luffy vence indo lá para Impel Down, puta, é só ir, tá, e é isso, vai todo mundo preso, aí uma hora todo mundo é solto, e aí agora eles eles não são mais vilões, eles são anti-heróis. Sei lá, velho, eu acho que às vezes poderia ter sido feito de uma forma diferente, pelo menos essa é a minha opinião. Nosso querido narrador aí comentou um pouco sobre também, eu concordo. E aí, o que você acha do arco de Alabasta? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link aqui na descrição é o link do nosso querido Nativando. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o ouvido morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te soco. Juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim. Só perda, só falta e sumir.